na Pan de hoje, continuamos em Detroit, no berço automotivo americano para homenagear um dos carros mais icônicos produzidos aqui, o Corvette. Vamos te levar para um test drive exclusivo a bordo do novo Corvette híbrido E-Ray. Você vai descobrir qual a ligação entre os astronautas da NASA e esse clássico carro americano. Prepare o sofá e pegue sua pipoca para relembrar as máquinas que fizeram sucesso nas telonas de Hollywood, como o Dodge Charger RT 1970 de Dominic Toretto ou mesmo o Mustang Leonor de Nicolas Cage. Dos cinemas e da terra do Tio Sam, vamos direto para Santa Catarina, no Beto Carreiro World, para te mostrar o mundo dos Hot Wheels em tamanho real. Então já sabe, né? Se ajeite bem aí no cockpit e aperte os cintos ao lado de Alex Rufo, porque o Máquinas na Pan dessa semana está só começando. Máquinas na Pan. Ícones das telinhas ou das telonas, os muscle cars são os carrões prediletos de atores que dispensam dublês pelo simples prazer de dirigir essas super máquinas. Com a assinatura do diretor, os muscle cars norte-americanos se transformaram no principal ícone de perseguições de automóveis no cinema. São pesados, grandes, potentes, rompem barreiras policiais e proporcionam fugas espetaculares nos filmes de ação. O que a gente vai mostrar a partir de agora para você são alguns desses carrões que se destacaram nos seriados de TV ou nos principais blockbusters do cinema. Sucesso dos anos 80, o seriado de TV Dukes of Hazzard, ou Gatões aqui no Brasil, é um dos filmes que mais se identifica com os muscle cars. O General Lee Dodge Charger 1969, utilizado pelos irmãos Duke, apresentava uma bandeira dos confederados pintado na parte superior, representando a vida caipira dos sulistas dos Estados Unidos. Para serem utilizados na série, os carrões, que eram equipados com motor V8 de 7 litros e 431 cavalos de potência, passavam por uma série de modificações na suspensão, amortecedores, chassi, freios, além de itens extra de segurança para proteger os dublês. Em novembro de 1978, o primeiro dos famosos saltos do General Lee lhe rendeu um recorde no Guinness Book e a cena de abertura dos gatões. Protagonista de uma das mais radicais cenas de perseguição pelas ruas da cidade de São Francisco, o Mustang de 68, pilotado pelo ator Steve McQueen, no personagem Frank Bullitt, rendeu aos cofres da Warner mais de 40 milhões de dólares. Ford Grande Torino 1975. Esse é o carro dos policiais Stark e Hutch que aceleravam para perseguir traficantes de drogas nas ruas de Bay City, na Califórnia. A assinatura desse icônico muscle car é a faixa branca estilizada, pintada em fundo vermelho no filme de 2004, estrelado por Owen Wilson e Ben Stiller. O filme foi inspirado na série de TV com o mesmo nome, com os investigadores interpretados por Paul Michael Glaser e David Soul. Batizado de Eleanor, em Gone in 60 Seconds, o carro que tem ao volante Nicolas Cage é uma reinterpretação do Mustang Shelby GT 500. Só para lembrar, no longa, o personagem principal Memphis Raines, um ladrão de carros aposentado, precisa roubar 50 carros até concluir a missão num ferro velho para salvar a vida do seu irmão. 7 réplicas do Eleanor foram utilizados nas gravações e, ao final, apenas 2 sobraram intactas. Nicolas Cage ficou com uma e Jerry Bruckheimer, o diretor, ficou com outro exemplar. Para dispensar dublês em cenas de fuga, Cage frequentou 2 escolas de pilotagem e se tornou colecionador de muscle cars para pilotá-los também em pista de corrida. Com a nada fácil missão de despistar a polícia enquanto 2 caminhões contrabandeavam 400 caixas de cerveja na rota Texas-Geórgia, Burt Reynolds vive o personagem Bandit. A bordo do seu Pontiac Trans Am de 1977,
o ator fez a produção do muscle car dobrar nos Estados Unidos em 2 anos. Fabricado pela General Motors, o Pontiac tinha debaixo do capô um V8 de 6 litros com potência de 350 cavalos e impressionantes 583 Nm de torque para deixar o xerife do condado para trás. O Dodge Charger RT de 1970 de Dominic Toretto dispensa apresentações. É um dos carros de maior reconhecimento pelos fãs de Velozes e Furiosos. Modificado para chegar a 900 cavalos de potência, essa máquina coloca as 2 rodas da frente no ar para realizar uma das mais emblemáticas cenas do filme e predileta do protagonista do longa, Vin Diesel. Logo depois do lançamento, o Dodge Charger original de Fast and Furious foi comprado pela Universal Studios e exposto no seu parque temático. O Dodge Charger RT está exposto de modo estático num parque temático daqui dos Estados Unidos. Mas se você quer ação radical e de verdade e drift com muita adrenalina, acompanhe agora a experiência incrível que o Máquinas na Pan teve na área temática do Hot Wheels no Beto Carreiro World. Eu já estou no aeroporto a caminho de Penha, em Santa Catarina, para conhecer o Beto Carreiro World e a área temática Hot Wheels, que fica dentro do parque, que tem muita emoção, adrenalina e velocidade e, claro, manobras radicais. Vamos lá que a gente rapidinho chega. Eu falei que era rapidinho, 1h30 e eu já estou aqui no Beto Carreiro World. Realmente o parque é muito bonito, é espetacular e com atrações para todas as idades. Só que agora eu vou honrar o meu DNA de automobilismo para conhecer a área temática do Hot Wheels. Vamos lá? O universo Hot Wheels, o Beto Carreiro World, é uma área temática cheia de adrenalina e velocidade, com loja exclusiva, restaurante temático, área de fotos e várias atrações. Aqui na Hot Wheels Extreme Kids, crianças de 4 a 10 anos podem dirigir jipinhos elétricos tematizados em uma pista exclusiva. Uma das principais atrações do parque é o Hot Wheels Epic Show, um espetáculo eletrizante que combina muita velocidade, ações e manobras radicais e também acrobacias para deixar você totalmente sem fôlego. Vamos lá? Durante a apresentação, pilotos profissionais realizam acrobacias incríveis com carros, motos e até caminhões, proporcionando um show de tirar o fôlego. Além das manobras, o show conta também com uma produção cinematográfica, efeitos especiais e uma trilha sonora empolgante, tornando a experiência ainda mais imersiva. Em mais de 30 anos de automobilismo, eu nunca vi nada parecido. A cada manobra radical que esses caras fazem, a arquibancada inteira vibra durante todo o show. São vários carros envolvidos no espetáculo. Os Hot Wheels em tamanho real são mexidos, alterados e ganham muito mais cavalos, ou seja, potência para o show que acontece todos os dias, como explica o produtor do Hot Wheels Epic Show, Eduardo. O que levanta mais a arquibancada? Acho que o começo do show, quando o carro entra, faz o 3.6, e a saída das motos na segunda parte, que explode, e depois tem aquela manobra que a outra moto vem com fogo girando. Bom, e depois de um super show, é natural que bata outra coisinha, uma fome para toda a equipe aqui. Então, o nosso pit stop. Bom, enquanto os pilotos se preparam para o próximo show, a nossa equipe é que se prepara para o reabastecimento e com umas caixinhas bem legais, ou seja, um Hot Wheels, só que em vez de ter um carrinho dentro, tem um hambúrguer. E a minha escolha foi com uma maionese indicada pela Michele, que está logo ali. Ela falou que se eu não gostar eu posso reclamar com ela, então fica aqui o registro, batatinha frita e vamos lá. Agora você, Luiz, é bom você não comer muito, porque tem uma surpresinha para você logo depois do nosso reabastecimento. Ora! Eis que chegamos à Big Tower. Na minha visão, a atração mais radical do parque. São 100 metros de queda livre, 120 km por hora em apenas 3 segundos. Eu mesmo nunca vi um super esportivo com tamanha aceleração. E conforme eu tinha combinado, temos uma surpresinha para o nosso cinegrafista, para o Luiz Felipe. Cara, ele refugou.
Sério? Ele fugiu, né? Olha só! Ele fugiu. Então, João, você que tá atrás dessa câmera aí, que vai ser o nosso piloto da vez, tá? Vamos lá? Fala pra minha mãe que eu amo ela. Ai, onde eu me meti? É muito alto. Ai, meu bigode. Bom, agora a gente vai para aquele momento sorrateiro que vou colocar em prática o jornalismo investigativo. Tem uma área aqui atrás que já está meio anunciada aqui nesse tapume, mas vamos tentar descobrir o que tem lá dentro. Vamos lá? Eu consegui inclusive entrar dentro do cockpit do carro. Dá para perceber que vai dar para os pais se divertirem junto com os filhos, sensacional. Eu vou trazer meu filho aqui para andar junto comigo. E o nome da atração também é Turbo Drive. Ainda não foi inaugurado, mas já vai estar dentro dessa área aqui temática do Hot Wheels. Vai ser muito legal, gente. Bom, e depois de tudo isso, essa imersão no mundo mágico, uma visita à primeira loja exclusiva da Hot Wheels no mundo. Então, eu vou aproveitar também para levar uma lembrancinha para os meus pequenos. Até mais! Você sabe da ligação que os astronautas da NASA têm com o Corvette? Não sabe? Então acompanha comigo. É uma ligação direta, literalmente. Desde os primeiros anos do programa espacial dos Estados Unidos, astronautas e carros esportivos sempre compartilharam uma ligação muito especial, especialmente com o Corvette, símbolo de uma conexão. Essa relação única começou ainda nos anos 1960, durante o programa Mercury, quando General Motors percebeu o potencial de marketing associar os seus veículos de alta performance aos heróis espaciais americanos. O astronauta Alan Shepard, primeiro norte-americano a viajar ao espaço, foi presenteado com um Corvette branco logo depois da sua missão histórica de 1961. Essa ação não apenas ressaltou a bravura do astronauta, mas também estabeleceu uma tradição informal. Desde então, muitos astronautas da NASA passaram a adotar o Corvette como o veículo preferido, atraídos pela velocidade, performance e estilo, características que simbolizavam bem a ousadia e precisão de suas próprias missões espaciais. Durante o auge do programa Apollo, especialmente entre 1969 e 72, os astronautas frequentemente eram vistos circulando pelas ruas próximas ao Kennedy Space Center em seus Corvettes personalizados. Uma imagem icônica foi capturada em 69, quando os tripulantes da Apollo 12, Charles Conrad, Richard Gordon e Alan Bean, posaram orgulhosamente com seus Corvettes idênticos, todos pintados na cor dourada e preta, criando uma das fotos mais emblemáticas dessa ligação. O Corvette não era apenas um símbolo de prestígio ou recompensa. Ele era um veículo que incorporava velocidade, engenharia avançada e coragem exigidas dos próprios astronautas em suas missões espaciais. Os astronautas da Apollo 11, Neil Armstrong, Buzz Aldrin e Michael Collins, também participaram do programa de leasing da Chevrolet, promovido por Jim Ratman, mas nenhum deles teve um Corvette customizado ou compartilhado como os da Apollo 12. O primeiro homem a pisar na Lua, Neil Armstrong, dirigiu um Corvette 67 Stingray azul, oferecido pelo programa de Ratman. No entanto, Armstrong era conhecido por sua discrição e modéstia, então nunca exibiu o carro publicamente, nem fez modificações visuais marcantes. Décadas depois, essa tradição permanece forte na cultura da NASA e entre os astronautas atuais. Muitos continuam escolhendo o Corvette, não só pela sua performance excepcional, mas também para honrar uma tradição que conecta a exploração espacial americana ao carro esportivo, que melhor representa a sua história e espírito pioneiro. Dessa maneira, o Corvette permanece eternamente associado aos astronautas, refletindo o espírito de aventura, excelência tecnológica e o constante desejo humano de explorar novos horizontes.
agora chegou aquela hora mais divertida, depois de tanta tecnologia, depois dos clássicos aqui dos Estados Unidos, onde o Corvette faz parte desse grupo, né? Junto com o Mustang, junto com o Camaro, tá aqui o Corvette. Não é daquela geração dos anos 60, mas é de uma geração nova, 2025, onde ele já vem com uma disruptura, trazendo um motor híbrido que tem um motor a combustão V8 6.2 litros e 655 cavalos na potência combinada com motor elétrico. A gente vai testar ele agora numa belíssima região aqui, próximo de Detroit, que é um Golf Club, Shepherd's Golf Club, e eu quero que você acompanhe junto comigo. Vamos lá? Bom, a gente começa agora o test drive com um Corvette de ultíssima geração, o E-Ray. E a gente está aqui na região, num campo de golfe, na verdade. A gente já falou várias vezes aí dos mais clássicos, aquele Corvette Stingray, Corvettes que fazem parte da história da cultura pop norte-americana, mas o tempo não para, né? Então é importante evoluir. Esse que a gente testa hoje, ele é um híbrido, é o primeiro híbrido dos Corvettes. Ele tem 655 cavalos, é um motor a combustão de é um V8 com 6.2 litros, combinando com um motor elétrico. E para isso, então, a gente tem aí uma super dinâmica. A gente não vai poder acelerar muito, que estamos aqui na região desse Golf Club. E de cara a gente já vê aqui no cluster o painel de instrumento com 14 polegadas, o multimídia com 12.6, e você se sente aqui praticamente num cockpit, né? A ergometria do banco e todo esse lado aqui da cabine, cara, você tá num carro de corrida, literalmente num carro de corrida. Ele é muito bonito, o acabamento impecável, o volante, né, tanto com a base quanto a parte superior, horizontais, que remete muito até aqueles carros que competem em Le Mans, né, que são carros de turismo super esportivos, mas que participam das provas de Le Mans. O acabamento do volante é em fibra carbono com couro, com esse símbolo da Corvette aqui no meio, e que rompe um pouco aquele lado mais conservador, né? Mas você está num carro de competição, numa região muito bonita aqui, totalmente arborizada, um caminho bem diferente do que a gente andou hoje nas expressways. Mas é isso, muita potência, acabamento, performance e sem perder eficiência energética, por isso que é um híbrido. Então vamos falar um pouquinho do acabamento geral. O visual do E-Ray é bem agressivo, com linhas bem definidas e robusto. Esse é um dos grandes diferenciais para outras versões do super esportivo. A carroceria alargada é uma herança do Z06, rodas exclusivas de 5 raios torcidos, 20 polegadas na dianteira e 21 na traseira, interiores em 2 tons, incluindo o ousado banco do motorista em Adrenaline Red, com acabamento assimétrico. Mesmo com as disrupturas no design e na eletrificação, o E-Ray segue o DNA do Corvette, como um puro sangue norte-americano. O console mesmo foi totalmente repaginado, reestruturado e com um estilo que remete sempre, claro, à performance, com muito luxo, sofisticação e acabamento premium. Em 2026, toda a família Corvette, incluindo Stingray Z06, ZR1 e o eletrificado E-Ray, receberam um interior totalmente redesenhado, com foco em desempenho, tecnologia e sofisticação artesanal. No centro do novo cockpit, 3 telas, um painel de instrumentos digital de 14 polegadas, uma central multimídia de 12.7 e uma nova tela auxiliar de 6.6 polegadas, posicionada à esquerda do volante, muito útil para checar os dados de desempenho. O console central foi desenhado para trazer os principais comandos ainda mais próximos do motorista. Detalhes em alumínio, iluminação ambiente e novas combinações de cores reforçam uma sensação de exclusividade e também modernidade em todas as versões da cabine. Quando a gente fala de Corvette, não dá para esquecer que estamos aqui num super esportivo, um dos carros mais icônicos daqui dos Estados Unidos, que tem uma belíssima história que a gente já contou no Máquinas na Pan, mas powertrain,
dessa vez com uma disruptura por ser um motor híbrido, né? Primeira vez que a Corvette coloca um motor a combustão aliado com um motor elétrico, e são 655 cavalos de potência e com umas especificações que levam muito para a performance. O conjunto entrega 655 cavalos de potência e 637 Nm de torque, com tração integral inteligente para ir de 0 a 100 em apenas 2,5 segundos. E com uma curiosidade, enquanto o motor V8 move as rodas traseiras, o motor elétrico move as rodas dianteiras. São alguns modos de condução, mas o que mais me chamou a atenção foi o Stealth Mode, com atuação 100% elétrica em baixa velocidade por curtas distâncias. Se a gente comparar essa versão com o Stingray e com o Z06, o E-Ray é ideal para quem quer performance com mais tração e dirigibilidade em todas as condições, mantendo um certo grau de eficiência. É o mais versátil dos três, enquanto o Z06 foi feito para os entusiastas de pista, com motor de altíssimo giro e ronco acima de alguns decibéis e muita resposta. Ele é o mais agressivo e menos confortável no dia a dia. Já o Stingray oferece excelente custo-benefício, entrada da linha C8 e entrega muita performance e design com motor central. E muita tecnologia embarcada também no sistema de frenagem. O sistema de frenagem regenerativa recarrega automaticamente a bateria de 1,9 kWh durante a condução sem necessidade de recarga externa. A suspensão adaptativa Magnet Ride Control 4.0 e os freios Brembo de carbono cerâmica entregam características que equilibram o conforto de um Gran Turismo com a performance de pista. Vamos acelerar só um pouquinho aqui para sentir o ronco do motor, sem ser multado ou sem ser ir para cadeia, né? Que aqui é muito rigoroso isso, vamos lá. É uma paulada, gente. Acelera realmente muito. Mais um pouquinho. E a frenagem também é instantânea. É realmente um super esportivo de pista que a gente coloca nas ruas. Elvis has left the building. O rei do rock deixou os palcos há alguns anos, mas acabou contaminando muitos fãs de automóveis com a sua predileção por Cadillac. Ricardo Caruso. Elvis gostava muito de carro, né? Toda a história dele começa ligando uma picape e indo pra gravadora fazer um disco de presente pra mãe. Daí em diante ele começou a ganhar dinheiro, né? Descobriram o Elvis e a preferência dele sempre foram os Cadillacs. Então, existe até um filme que chama Elvis e os 200 Cadillacs, conta um monte de história dele relacionada com esses carros. O mais emblemático dos Cadillacs do Elvis é esse que eu tenho, essa miniatura aqui. É um Cadillac 1955, cor-de-rosa. É o carro que ele deu de presente para a mãe, mas ela não guiava. Então ele conservou o carro a vida inteira e esse carro está em Memphis, né? Na coleção de carros dele. As 4 vezes que eu estive lá em Graceland, todas as 4 eu fui visitar o Museu dos Carros do Elvis e o grande destaque, sem dúvida, é esse Cadillac. O último carro que ele guiou foi um Stutz Black Hawk preto, 1973. É um carro de interior vermelho, é um carro especial nos Estados Unidos, montado a partir de um Chevrolet Monte Carlo. Era um carro só de quem tinha muito dinheiro, né? O Frank Sinatra, Sammy Davis Jr. e outros artistas que eram compradores dessa marca. E ele foi fotografado chegando em casa poucas horas antes de morrer ao volante desse carro. Eu destaco 2 histórias interessantes. Uma, véspera de Natal, ele estava numa concessionária Cadillac comprando uns 30 carros, ia dar para presentear os amigos. E do lado de fora tinha uma senhora negra, uma enfermeira, observando aquele movimento, observando o Elvis dentro da concessionária e tal. Ele viu a senhora ali, chamou ela para dentro da concessionária, mandou ela escolher um carro, ela escolheu um Cadillac também, que está guardado com ela até hoje, é o tesouro da vida dela, né? E outra história muito interessante, ele comprou uma De Tomaso Pantera amarela para dar de presente para a mulher dele, e quando o carro chegou em Graceland não pegava. Dava a partida, não pegava, ele ficou nervoso, sacou uma pistola, deu uns 3 tiros no carro, e alguém foi lá, deu a partida e o carro pegou. Ele achou que era muita porcaria, não deixou mais, deu outro carro, deu um Cadillac para a mulher dele e deixou aquele carro guardado. Esse carro existe até hoje, está na coleção do Petersen Museu e ostenta nos buracos de bala.
E, Alex, a história desse Cadillac Eldorado 1956 é curiosa. Ele foi, logo que ele surgiu, ele foi comprar esse carro numa concessionária e o vendedor destratou ele, achou ele meio playboy demais, de costeleta, essas coisas. Ele ficou bravo, saiu da loja, aí ele encontrou um menino lavando um carro usado ali e tal, chamou o menino pelo nome, levou ele para dentro da loja, chamou o dono da concessionária e falou assim, ó, eu vou comprar esse carro aqui, o seu vendedor não quis me vender e a comissão fica para ele. Comprado esse carro, isso aconteceu. Depois que ele comprou esse carro, era um Cadillac branco, ele espremeu um cacho de uva no capô e falou, quero que pinta dessa cor. E customizou o carro, tinha interior branco, escapamento lateral e tal. E esse carro se perdeu na vida. Em 1976 alguém achou num ferro velho, comprou e logo em seguida o Elvis morreu. Então o cara pagou $600 na sucata do carro, restaurou, já ofereceram $2 milhões para ele não aceitou vender e está exposto no museu junto com os outros carros do Elvis. E eu tive contato com o proprietário desse carro aqui, há um tempo atrás. Ele me mandou algumas fotos do carro no ferro velho e me mandou a cópia da nota fiscal do carro assinada pelo próprio Elvis, que é essa que vocês estão vendo aqui. Então, a paixão do Elvis por Cadillac é uma coisa inexplicável. O cortejo fúnebre dele eram cerca de 40 Cadillacs brancos, todos brancos, e o carro fúnebre também era um Hearse Cadillac branco. O Elvis, ele é um cara que boa parte do que ele ganhou ele doou para caridade. E não só em dinheiro, mas os carros também. Ele preservou poucos Cadillacs, ele usava e já dava de presente e presenteava quem ele queria com esses carros. Então ele era meio maluco, ele deu carro para todo mundo. Assim. Tinha um entorno dele que era a máfia de Memphis, que eram seguranças e funcionários. Cada um ganhou um carro, pessoas que ele gostava, ele dava o carro, o médico dele ganhou carro, o professor de karatê ganhou carro, todo mundo ganhava um carro dele. Qualquer coisa que tivesse motor agradava a ele. Então ele tinha bug, jeep, triciclo e muitas motocicletas. A predileta dele, claro, é a Harley Davidson. Inclusive tem uma foto que eu gosto muito, é ele parado numa esquina de Memphis, no farol, com uma garota na garupa, que era uma bailarina, que é muito emblemática, ele parado com a Harley numa esquina. E a garota faleceu 2-3 meses depois de um acidente de carro, era uma bailarina de cabaré, amiga dele. Além de Harley e Cadillac, Alex, ele gostava muito do Mercedes, mas Mercedes Limousine, Pullman, não uma Mercedes qualquer, Rolls Royce, que ele chegou a ter 2, e outra história engraçada, ele teve um Messerschmitt, que é uma carlinga de avião para andar no chão, mas é muito pequeno, apertado, esquisito, tem a foto dele para vocês verem, e ele acabou tocando esse carro por um lote de roupas. Isso para mim é um prazer enorme fazer qualquer coisa junto com você e falar do Elvis, que há 43 anos deixou os palcos do planeta e foi para algum lugar bom que ele merece. É isso aí, diretamente de Detroit, nos Estados Unidos, o Máquinas na Pan dessa semana fica por aqui. Mas vale lembrar que você pode acompanhar o nosso programa em vídeo pela TV Jovem Pan News e pelas plataformas digitais da Jovem Pan. Super obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu! Máquinas na Pan. A opinião dos nossos comentaristas não reflete necessariamente a opinião do Grupo Jovem Pan de Comunicação. Realização Jovem Pan News.